Você se sente confortável com a quantidade de dados que as empresas têm sobre você? Ou já se perguntou como as empresas usam os dados que coletam? E ainda, acha que privacidade está sendo respeitada nesse mundo cada vez mais conectado? Essas perguntas são super comuns e estão muito presentes no mundo do Big Data e Data Science. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho sobre isso. Aqui no EducaBerge, a gente sempre busca explorar os temas mais importantes do universo do trabalho. E hoje vamos falar sobre esses desafios e questões éticas e como garantir o uso responsável dos dados. A análise de dados, especialmente em larga escala, traz possibilidades e avanços, mas como em qualquer ferramenta poderosa, existem alguns desafios éticos que precisamos enfrentar. Vamos começar entendendo por que a ética em Big Data é tão importante. Quando falamos sobre ética em Big Data ou Data Science, não estamos só falando de um conjunto de regras que precisam ser seguidas. A gente está falando sobre as bases que sustentam a confiança na relação entre a tecnologia e a sociedade. Vocês já pararam para pensar no quantas decisões automatizadas baseadas em dados podem impactar na vida das pessoas? Por isso é importante existir um controle sobre o uso desses dados. Vamos ver alguns desafios comuns enfrentados quando a gente fala das áreas de Big Data e Data Science. A coleta de dados em massa levanta questões sobre privacidade. Como garantir que as informações pessoais não sejam usadas de maneira indevida? Já outro desafio constante é a questão dos vieses nos algoritmos. Como garantir que as decisões tomadas com base nos dados não reproduzem preconceitos ou discriminem grupos específicos? Por fim, uma das principais questões éticas quando falamos do uso de dados diz respeito a como assegurar que as empresas sejam transparentes sobre como usam os dados e como garantir que os usuários tenham controle do que é compartilhado. Agora que já sabemos os desafios éticos em Big Data e Data Science, vou te mostrar como as empresas têm abordado essas questões e quais legislações existem para proteger os usuários. Para enfrentar a preocupação com a privacidade na coleta de dados, principalmente quando o assunto são as redes sociais, muitas empresas têm investido em práticas transparentes e políticas claras de privacidade. Isso inclui informar os usuários sobre quais dados estão sendo coletados, como serão usados e oferecer opções claras de consentimento. Desse jeito, é possível oferecer ao usuário uma experiência personalizada, respeitando os limites da privacidade. A privacidade dos dados também pode ser garantida pela criptografia de dados sensíveis, a adoção de práticas de segurança cibernética avançadas e a limitação do acesso apenas a funcionários autorizados. Além disso, políticas de retenção de dados devem ser feitas, determinando por quanto tempo as informações serão armazenadas e quando vão ser descartadas de forma segura. Existem legislações específicas que determinam os limites do uso de dados. No Brasil, a legislação é a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e tem como objetivo proteger os direitos fundamentais da liberdade e privacidade, além de garantir o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Essa legislação prevê que as empresas devem seguir requisitos rigorosos, incluindo obter consentimento explícito dos usuários antes de coletar os dados. Além disso, ela garante algumas outras coisas. Por exemplo, os dados pessoais devem ser tratados para finalidades legítimas, específicas e explícitas, sendo vedado o tratamento para finalidades incompatíveis. As empresas são obrigadas a informar de maneira clara e transparente como os dados estão sendo coletados, usados, compartilhados e armazenados. As organizações são responsáveis por adotar medidas de segurança para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. A LGPD ainda concede aos titulares dos dados vários direitos, como acesso aos dados, correção de informações incompletas e a eliminação de dados desnecessários. É importante também falar que o não cumprimento das disposições da LGPD pode gerar penalidades para as organizações, como advertências, multas que podem chegar a 2% do faturamento anual da empresa ou até a proibição parcial ou total das atividades relacionadas ao tratamento de dados. Com essas informações já dá para ficar mais tranquilo sobre o uso de seus dados. Já a redução de vieses nos algoritmos é um desafio um pouco mais complexo, mas algumas empresas estão adotando abordagens proativas. Isso envolve auditoria constante para identificar e corrigir possíveis discriminações algorítmicas e garantir que os algoritmos promovam a equidade em vez de acentuar disparidades sociais. Além disso, a diversidade nas equipes de desenvolvimento também desempenha um papel importante, já que diferentes perspectivas ajudam a diminuir a possibilidade de viés inconscientes durante o processo de criação dos algoritmos. E aí, vocês já tiveram alguma experiência que se sentiram desconfortáveis da forma como as suas informações foram usadas? O que vocês acham que pode ser feito para aumentar a conscientização sobre o uso de dados? E não esquece, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, compartilha com os amigos e se inscreve para mais dicas aqui no EducaBerge. Até a próxima!